E aí pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta para mais um vídeo. E hoje eu quero comentar com você a respeito de dois textos bíblicos que parecem que eles estão em choque. Um foi Jesus falou e o outro foi Paulo, o apóstolo Paulo que falou. Só que o mesmo Espírito que estava em Jesus estava em Paulo, né? É a respeito da salvação por meio das obras, pelo aquilo que a pessoa faz, né? Como muitas pessoas acham, né, que a salvação é pelo que a pessoa faz. E esse texto que Jesus falou, dar a entender assim, só que não é assim a interpretação correta. Se lembra daquele texto que Jesus fala assim: Vinde, benditos de meu Pai, para o lugar que está preparado desde antes da fundação do mundo. Vejam bem. Aqui ele está falando do reino, dos céus, né? Vinde, benditos de meu Pai, para o lugar. Aqui está falando de salvação, da morada celestial, ou da morada no reino, seja na terra ou seja no céu. Vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que está preparado desde antes da fundação do mundo. Beleza? Aí tem um ponto. Aí vem, por quê? Né? Tem um porquê aí, um porquê resposta. Aí ele fala, por quê? O próprio Jesus continua, ele diz, por quê? Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Estava nu e me vestistes. Estava preso e foste me visitar. Então vejam bem, esse texto aqui, se você for analisar ao pé da letra, ele está dizendo claramente que o convite que o Senhor está fazendo, vinde, porque vocês fizeram isso. Não é verdade? Pode ver aí, pegar na Bíblia em Mateus, vocês vão ver isso aí. Isso dá a entender, e não só esse texto, né? Mas isso dá a entender, tem mais textos, né? Isso dá a entender que a pessoa foi galardoada pela salvação. Porque ela fez aquilo, né? Ela visitou, ela vestiu, ela supriu a fome do faminto, ela supriu a sede do sedento. Aí ele está dizendo, por que vocês fizeram isso? Então, vinde para o reino que meu pai preparou. Certo? Dá a entender isso. Tem outros textos também, que não me lembro agora, mas você deve se lembrar. Tem outros textos também que Jesus fala a respeito disso. Estava até lembrando ainda há pouco e acabei esquecendo, mas tem outros textos. Beleza. Quando a gente vai olhar para... Isso foi Jesus que falou, mas quando a gente vai olhar para o que Paulo falou, lá em Efésios, aí ele diz o seguinte, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Veja bem, veja que o que Jesus falou, Jesus ele está dizendo, vinde bendito de meu Pai, por que vocês fizeram isso? E aquilo que eles fizeram o quê? Obras. Eles fizeram obras. Já o que Paulo está falando aqui, ele está dizendo que a salvação é unicamente pela graça. E ele diz assim, pela graça usada por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá vendo?
Aí Paulo está dizendo aqui que a salvação não é por meio das obras. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer com esses textos, fazer com que esses dois textos, que parecem entrar em choque um com o outro, se seguirem no mesmo caminho, na mesma interpretação? Ok, vamos lá. Vejam bem. O pobre lascado, popérrimo, né? Ele tem condições de ajudar alguém. Se ele já precisa para a família, se ele já precisa para ele, já precisa para os seus filhos, já precisa para a sua família, como é que ele vai poder ajudar os outros? Se nem ele mesmo tem. Nem ele mesmo tem. O pobre mesmo, né? Se você for analisar, na maioria das pregações de Jesus, ele se refere ao pobre. Ele se refere à mensagem de Jesus. Ela é direcionada aos pobres. Bem-aventurados os pobres. Bem-vindo aos pobres. Naquela área só havia pobres. O Velho Testamento ele é recheado, ele é massacrado de tanta palavra de pobre, 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 os pobres, os pobres, os pobres, os pobres. No Velho Testamento também, Deus tinha sempre uma visão para a classe mais desprivilegiada deste mundo. A história de Ruth, por exemplo, a história de Ruth, Mardoqueu, na época de Noemi, Ruth, era tão pobre, mas eles eram tão pobres, que eles sobreviviam do lixo. Eles sobreviviam do lixo, ou seja, os judeus, os plantadores da época, aqueles que trabalhavam na agrária, na plantação de milho, de alimentos, enfim, eles já tinham o espírito de colaboração. Eles faziam a primeira colheita, a segunda, e cada colheita que eles faziam, aqueles que caíam, eles não pegavam de volta, deixavam lá no chão. Havia pés de milho, de toda a colheita. Eles não arrancavam todas, sempre deixavam 2, 3 espigas, deixavam sempre um restante lá. Para quê? Porque eles sabiam que depois iria essa classe pobre, lascada, que não tinha nada, eles iriam depois passar por lá, iam catar o resto que caía no meio do caminho, o resto que ficava nos pés, os refugos lá, eles iam pegar para comer, para sobreviver, para alimentar sua fome. A Ruth, ela vivia disso. A necessidade era tão grande que ela vivia disso. Depois das tragédias que aconteceu também na família dela, a situação ficou mais pior ainda. Então vejam bem, isso já era tipo assim, não era uma lei. Se eu não me engano, isso não era lei. Não estou enganado, isso não virou lei para ajudar o mais necessitado. Mas o povo na época já tinha em seus corações essa boa ação, né? Essa boa ação. Se caiu no chão, deixa, vai vir gente depois, vai precisar e pega, entendeu? Às vezes não catava tudo, tirava tudo dos pés, o que sempre sobrava algumas, eles deixavam para lá, justamente porque vinha pessoas depois mais carentes precisando. Então, a Bíblia ela é recheada disso, falando do pobre, do necessitado, do mais excluído. A Bíblia, Deus sempre teve a visão voltada para a classe pobre. E quando Jesus veio
falando, e aos pobres é dado o privilégio do reino de Deus. Sempre ele falou isso, né? Dos pobres. E quando em muitos textos da Bíblia, quando se fala em pobre, não é necessariamente o pobre de espírito, mas é necessariamente o pobre lascado que não tem nada mesmo. É o pobre que não tem mantimento, que não tem lugar para ficar, que não tem. Não é o pobre. Não necessariamente está sempre falando do pobre do espírito. Que é o que fala lá no Sermão do Monte, quando Jesus fala do pobre de bem-aventurados pobres de espírito. Aquele pobre de espírito ali já é uma outra situação. Não é nessa situação que nós estamos falando do pobre sem poderes aquisitivos, né? Então, vejam bem, quando a gente fala de salvação, que a salvação está relacionada ao pobre, está sim. Está relacionado. Vejam também que quando Jesus se defronta com o jovem rico, ele tem aquele diálogo ali com o jovem rico. O que é que Jesus diz? Jesus diz, vai, vende tudo quanto tens e distribui aos pobres. E vem, segue-me. Então, era a ação do cara. Qual foi a ação que Jesus falou? Jesus não chegou e disse, vem, segue-me, acabou. Jesus disse, não, vai e vende. Dá para os pobres. Reparte o que tu tem e dá para os pobres. Então, olha o pobre de novo aí, sendo usado pelos lábios de Jesus. Jesus proferindo a respeito dos pobres, né? Então, vejam bem, aí ele foi reprovado porque Jesus falou, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus, né? Aquele rico, porque ele estava com os seus olhos, a sua riqueza arraigada nele, né? E é difícil mesmo, viu, gente? Porque quanto mais você vai tendo, mas você vai se apegando, hein? Ninguém fica pensando que os bens materiais, o cara é rico, tem toda a riqueza, mas o coração dele não está na riqueza. Alto lá, cuidado. Salomão foi traído pelas riquezas. E ele não pediu, não. Foi Deus que deu graciosamente para ele. Deus disse, eu vou te abençoar, vou te dar. Porque tu não me pediu riqueza, eu vou te fazer o teu reino um reino mais rico. Tanto rico era que até rico de mulher ele era. E rico de tudo. E olha o que aconteceu com a vida de Salomão. Muitas coisas ele deixou se enraigar na vida dele, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem alguma coisa assim a ver com as obras. Agora eu vou explicar o texto de Paulo com o texto de Jesus a respeito da salvação. A salvação, ela é uma obra realizada, foi uma obra e é realizada por Deus. Por Deus, né? O que é que a gente deve entender o que é a salvação? Quando você olha para a humanidade, ela se tornou desviada e perdida por causa da desobediência de Adão e Eva. Dali em diante, Adão e Eva representam a humanidade. Não representa apenas um casal, é a humanidade. Eva representa todas as mulheres e Adão representa todos os homens. Ali quer dizer, quando a gente fala de Adão, a gente fala de a humanidade. Então, quando a humanidade, ela se despencou, se desequilibrou e perdeu a unção, perdeu a orientação divina, Deus se afastou, a humanidade ficou perdida.
E de lá para cá foi tragédias e mais tragédia, e o homem ele foi morrendo aos poucos, né? Foi se distanciando de Deus ao ponto dele morrendo aos poucos, imperceptivelmente. Eles não perceberam que eles estavam morrendo, mas aos poucos que isso foi se concretizando, né? O que a sentença, o que Deus havia falado que no dia que comerdes, certamente morrerás. Então vejam bem, quando fala de salvação, então a redenção deles e a salvação deles foi por um ato totalmente divino. Divino. Então a salvação para a humanidade, ela já foi feita, completamente feita para toda a humanidade, o plano de Deus, de Salvador de Deus. Não foi só para aqueles que acreditam em Jesus. Não foi só para aqueles que acreditam em Deus. Foi para os ateus também. O plano da humanidade, a humanidade. Deus fez o plano para resgatar toda a humanidade. E o próprio apóstolo Paulo fala isso também, né? Que Jesus morreu por todos. E lá quando fala em todos, ele não fala de rico, de pobre, de preto, de branco, de mulher, de homem. Ele fala de todos. Então, todos foram alcançados pelo plano da salvação. Todos. Ele morreu por todos. Então, se ele morreu por todos, por mim, por você, por todos, então todos estão debaixo da graça. Todos estão debaixo da graça de Deus. Todos foram alcançados, afetados pela graça de Deus. Se não, se o sacrifício de Cristo não fosse para todos, como muitos dizem assim, nem todos serão salvos. Se não, nem todos serão salvos, então, obviamente, o plano não foi para todos. Correto? Se nem todos serão salvos, então, obviamente, o plano foi para todos. Mas vejam bem, a obra de Deus, o plano direto vindo de Deus, foi para todos. E Deus fez esse plano se concretizar em Cristo Jesus para toda a raça humana, para toda a raça humana, inclusive os próprios animais, a própria natureza, a própria terra, todos foram salvos. Tanto é que a terra ela vai ser restaurada. Mas por quê? Por causa do plano de Deus, que foi para todos. Toda a raça humana foi salva por meio do sacrifício de Cristo. Até a própria natureza, né? Aí o que é que acontece? O que é que acontece? Quando tem algumas pessoas que dizem, foi, nem todos serão salvos. Também nem todos serão salvos. Mas o plano não quer dizer que não foi para todos. Foi para todos. Agora, se nem todos foram salvos, serão salvos, aí o problema não é a questão, não é o problema, não é o plano. O problema não foi que o plano deu errado. Não. O plano já está certo. O plano salvador de Deus foi certo. Pela graça sois salvos. Né? Então, Deus derramou graça para toda a humanidade. Para o ruim, para o bom, para o justo, para o injusto. Para todo mundo. O plano foi feito. A salvação foi feita. Está aí. Agora, siga-a quem quiser. Aí é que está a diferença. Siga quem quiser. Agora, voltando à questão das obras, vejam bem. Aí Paulo fala a respeito da graça, sabe? O meio da fé não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas lá Jesus está dizendo, vinde bendito de meu Pai, porque fizeram as obras. Tive fome de comer, tive sede de beber. Não está vendo que há parece que está, né? Alguma coisa, Jesus falando uma coisa e Paulo outra? Não, nós vamos unir isso aí agora. Vejam bem. Toda pessoa que entende o plano de Deus, toda pessoa que entende a respeito da salvação,
ela pratica as boas obras. Ela pratica as boas obras. Aí vem. Toda pessoa que entende o plano da salvação, ela pratica as boas obras. Mas nem todas as pessoas que praticam as boas obras quer dizer que ela tem o plano da salvação na vida dela. Né? É isso aí. Isso é o que Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que se uma pessoa acreditar nesse ato miraculoso que Jesus fez, ele é salvo. Por exemplo, uma pessoa que está no leito da dor, está à beira da partida, e aquela pessoa ela nunca fez obra nenhuma. A vida dela foi uma vida de criminalidade. A vida dela foi uma vida de miséria. Mas de repente, alguém começa a falar para ela a respeito dessa obra grandiosa que Deus fez pela humanidade. E ela acredita. E ela no seu coração arrepende-se. Arrepende-se. E logo depois ela falece. Ela não fez obra nenhuma. Ela vai ser salva? É isso que Paulo está falando. Que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para que, outra coisa interessante, que poucas pessoas, pregadores, falam isso. Todo mundo diz, pela graça, não vem da salvação, não vem das obras. E para por aí. Mas não completa o versículo. Para que ninguém se glorie. Por quê? Porque todo o crente, todo cristão que é convertido, que faz as obras, que pratica as obras, ele não se gloria nelas. Ele esquece. Ele não fica passando na cara o que fez. Ele esquece. Aquilo é uma naturalidade dele. De graça, pelo que Deus fez na vida dele, ou dela. Então, as pessoas esquecem disso, para que ninguém se glorie. Mas todo aquele que é verdadeiro não vai se gloriar nas obras que faz. Né? Por isso que Paulo falou isso. Aquelas pessoas que estão ali já à beira da partida. Se elas se arrependem de coração. Né? Aí a gente vê vários episódios, tipo, várias situações, tipo o ladrão da cruz. O ladrão da cruz. Quando ele ali reconhece amargamente que estava ali por merecer, porque praticou muitas coisas erradas, criminoso. E ele disse, mas agora eu acredito que o Senhor é o Salvador. O Senhor não merecia estar aqui, mas eu sou pecador, merecia estar aqui. Lembre de mim quando entrar no seu reino. E o Senhor ali garante a salvação dele. Qual foi a obra que ele fez? Qual foi a obra que ele fez? Obra ruim. Só obras ruins. Por que foi parar na cruz? Porque era criminoso, era ladrão. Era malfeitor. Então a obra que ele fez era obra má. Mas naquele exato momento, ele se entregou, se rendeu, se arrependeu. Então, meu irmão, minha irmã, o arrependimento é o clímax da salvação. É o arrependimento. É o perdão. Né? Então, veja bem, já o outro não. O outro tomou atitude completamente arrogante, né? E acredito eu que ele não foi salvo.
né? Mas assim, então veja o que Paulo falou e veja o que Jesus falou. Porque outra coisa interessante que a gente pode entender o porquê de Paulo ter falado aquilo. Os ricos de hoje iam todos eles serem salvos subindo na cabeça dos pobres. Porque logo que o pobre não tem como ajudar, o pobre material não tem como ajudar, o rico tem. Então o rico vai e ajuda, tendo essa visão de que eu vou fazer para poder receber a salvação. Que é uma visão totalmente deturpada do que Paulo ensina e do que Jesus ensina, né? Porque não tem, os ricos têm dinheiro para ajudar, tem como ajudar. Do que sobra, tá lá, eles ajudam. E muitos ricos ajudam. Mas qual é a intuição? Qual é a intuição da ajuda? Né? É a salvação? É se dar bem? É esperando resposta? É esperando ser recompensado? Então vejam bem, lembra-se da oferta da viúva pobre. Olha lá Jesus falando de novo. Aquela viúva pobre foi quem ofertou mais. Então veja bem, um pobre ofertando. Olha que coisa interessante, né? Uma pobre tem alguma coisa para dar? Então, o verdadeiro pobre que Jesus se refere. Bem-vindo, vinde benditos meu Pai, porque estive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Estava preso e foste me ver. Então, o pobre, ele ajuda também. Ele ajuda. Sabe aquela viúva lá que ajudou